Olá, malta. Bem-vindos ao Naturalmente Ansioso, um espaço, um podcast que eu decidi criar para falar um pouco sobre a ansiedade e o que é ter ansiedade e viver com ela. O meu nome é Tiago Alvão, tenho 27 anos, venho da zona de Lisboa, e tenho ansiedade. Pronto, é isso. Eu decidi criar isto para falar um bocadinho aqui dos meus problemas, como é que a minha história, como é que se deu a minha história com a ansiedade, mas ao mesmo tempo tentar criar aqui uma pequena comunidade de malta que também sofre de ansiedade, para podermos falar abertamente uns com os outros e tentarmos chegar a soluções positivas deste problema. Então, eu não sou nenhum expert, eu sou um mero rapaz que a quem este problema lhe bateu à porta e teve que se desemmerdar. Pronto, e basicamente o que eu vou tentar, ou melhor, o que eu vou tentar não, o que eu vou falar aqui é sobre a minha experiência apenas e só. Eu não quero. Eu quero que a minha experiência, a maneira como eu reagi com a minha ansiedade, a maneira como eu aprendi a lidar com ela, quero que isso. Quer de alguma maneira ajudar as outras pessoas, mas não quero que as pessoas levem isto como uma doutrina ou, sei lá, uma regra a seguir, porque a única coisa que eu posso dizer é: funcionou comigo, pá, pronto, espero que funcione com vocês também, mas para isso é que eu estou a fazer isto, porque gostava que vocês me contactassem e falassem das vossas experiências com a ansiedade e como é que lidam com ela. Então, assim muito resumidamente, vou contar a minha história. Eu, pronto, como já disse, eu venho da zona de Lisboa. E a primeira vez que tive ansiedade deu-se em 2015, quando eu fiz o meu primeiro trabalho assim grande para televisão. Então, eu estudei cinema na Universidade de Lusófona, especializei-me na área de som, de sonoplastia, ou seja, captação de som e sonoplastia, e quando fiz o meu primeiro trabalho, em 2015, assim, o meu primeiro grande trabalho em que eu estava a fazer uma série, fui convidado para fazer uma série para a RTP, que se chamava O Homem do Saco. Era um programa que ia passar em horário nobre na RTP1. Como devem estar a perceber, isto foi assim um big deal, ou seja, eu era o responsável pela captação do áudio e para mim foi assim, o primeiro projeto que eu fiz que tinha demasiada importância. Então, eu, por ser uma pessoa que tem assim pensamentos um pouco obsessivos, desde puto penso demasiado. Eu até então, portanto, até à data desse trabalho, eu nunca teria, ou melhor, nunca tinha vivido ou experienciado qualquer tipo de pânico, ou de assim mais ansioso ou mais nervoso. Pronto, às vezes há momentos em que a gente fica um bocadinho mais nervoso, mas um ataque de pânico, um ataque de ansiedade foi a primeira vez que aconteceu nesse programa, no final desse programa, que aconteceu no final desse programa. Portanto, após um mês de extrema dureza nesse trabalho, ou seja, foi um mês bastante duro, a trabalhar muitas horas, a acordar muito cedo, muitas noites mal dormidas, muita pressão por parte da equipa e da minha parte, porque eu não podia falhar, eu não queria falhar. No final desse trabalho, um dia depois, portanto, quando há aquela sensação de alívio de acabou, um dia depois, eu estava em Braga a almoçar e de repente foi aí que me deu o meu primeiro ataque de pânico, em que eu vi o meu mundo a desmoronar, ou seja, de repente comecei a sentir um suor, imenso suor frio, de repente, automaticamente, quando pronto, porque é logo a primeira sensação, começo a achar isto muito estranho, de repente depois começo a ficar
inquieto, ando de um lado para o outro, com o suor. Entretanto, o coração começa a acelerar e começa a ter uma data de tontura. Já não conseguia estar em pé, e o coração dispara. Pronto, e é aqui que eu tenho o meu primeiro ataque de pânico. Pensei que, na altura, pensei que fosse só cansaço. Nunca. Desculpem. Tenho a boca seca, estou a beber água, desculpem. Na altura pensei que fosse só um mero cansaço. Entretanto, percebi que ao longo de semanas e meses aquele cansaço não parava. Ou seja, o coração continuava todos os dias com um batimento estranho. Eu estava constantemente com tonturas. E percebi que aquelas sensações de... Porque depois, lá está, pelos pensamentos obsessivos, continuava a pensar nisso e também não ajudava. Pronto. E o que aconteceu? Foi assim durante, sei lá, 1 ano e meio. Porque eu comecei a isolar-me. Porque entretanto comecei a desenvolver o medo de tudo. Só estava bem em casa, na minha zona de conforto. Eu tinha medo de sair à rua, ou seja, eu em casa não tinha tonturas. Assim que punha um pé fora do prédio, da porta do prédio, começava cheio de tonturas e achava que ia morrer, porque ia cair ali no meio da rua. Ou seja, o que eu sentia era a vergonha de as outras pessoas olharem para mim, verem-me em mau estado. E então eu ficava mal com isso, e aquela sensação de pedir ajuda, porque não queria estar a pedir ajuda, porque achava que era fraco, e então acabava por não sair de casa. Acabei por me isolar, e isto durou durante 1 ano e qualquer coisa, 1 ano e meio, certamente. Às vezes ia trabalhando, mas sempre com muito medo. Quando chegava ao trabalho, quando ia trabalhar, tinha ataques de pânico. E como é que eu lidava com eles? Epá, simplesmente eu escondia-me. Sempre que tinha um ataque de pânico, ia para a casa de banho e esperava que aquilo passasse. Mas comecei a sentir uma enorme... sentia-me farto daquilo já, porque queria resolver isto de uma vez, e estava farto, porque a minha cabeça só pensava: porque eu? O que é que eu fiz? O que é que eu fiz de mal? Será que estou a merecer isto? Porquê? Isto ainda me mandou mais para baixo. Entretanto, eu, após um programa que fiz, em que também, lá está, passei mal. Após um programa que fiz mais tarde, acabei por... porque na altura as pessoas... peço desculpa eu estar aqui a enrolar-me um bocadinho. Na altura, estou a pensar nos acontecimentos todos. Na altura as pessoas falavam muito, porque eu também tentava obter respostas e falava com as pessoas sobre isto, mas na realidade ninguém me sabia dar uma resposta concreta, e na altura diziam muitas vezes que era dos ouvidos, que era dos cristais do ouvido. Porque para mim, eu nunca achei que era ansiedade. Ou seja, eu só percebo que é ansiedade muito tempo mais tarde, quando realmente percebo que nada disto faz sentido, e vou ao psicólogo e ele me diz que é ansiedade. Mas pronto, antes de chegar aí, eu tentava mascarar estes sintomas com tudo. Ou seja, dores no coração, achava que era problemas no coração, que era problemas no estômago, que era problemas na cabeça, que tinha sei lá, cancro. Eu pensava numa data de coisas, mas nunca na ansiedade. E passava horas a pesquisar na internet, que é um grande problema, por informação. Até que me dizem que é dos ouvidos, e eu decido ir a um otorrino. E quando eu vou ao otorrino, ele manda-me fazer os exames, faço os exames todos, e obviamente ele me diz, no final dos exames estava tudo bem, não havia problema nenhum, e ele diz-me: olha, pronto, isto é só cansaço, você está cansado, é cansaço acumulado, tem que tirar umas férias, não sei o quê, mas olha, vou-lhe passar este medicamento e você vai tomar isto 2 vezes por dia. E passou-me o quê? O famoso Victan.
E então andei a tomar Victan 2 vezes por dia. Portanto, um de manhã e um à noite. Durante 10 dias. 20 comprimidos. Como vocês podem imaginar, ou não, espero bem que não, que nunca o façam, a não ser que seja por realmente prescrição médica. Mas eu arrependo porque eu acho, francamente, atenção, eu posso estar errado. Eu volto a dizer, eu não sou médico, não tenho estudos, mas eu acho que aquilo que me aconteceu foi um pouco de negligência médica, porque eu tomava 2 Victans por dia, um de manhã e um à noite, e aquilo era uma bomba. Ou seja, no primeiro dia em que eu, ou melhor, na primeira noite em que eu tomei o Victan, no dia seguinte, quando acordei super bem. Acordei sem tonturas, sem nada, estava bem. E aquela sensação, eu pensei, oh meu Deus, é isto. Finalmente acabei com esta desgraça. Finalmente acabei com esta merda. Estava farto disto, foda-se, ainda bem. E só que à medida que os dias foram passando, eu fui-me sentindo um vegetal. Então, eu não pensava, eu não tinha qualquer reação a nada. Eu era um autêntico vegetal. E isso foi um grande problema, porque eu senti-me completamente agarrado aos comprimidos, passados os 10 dias. Assim que a caixa acabou, eu fui logo a correr à farmácia sozinho, tipo agarrado, querer o comprimido, porque precisava de tomar o comprimido. E obviamente a senhora que estava na farmácia disse-me: olha, não, você para ter este comprimido você precisa de prescrição médica. Pois, mas eu não tenho, mas eu preciso mesmo do comprimido. Disse, não, olha, mas tenho que arranjar prescrição médica. E eu saí dali agarrado e não sei o quê, a pensar, não, eu queria ter aquele comprimido. Mas foi a primeira vez em que me bati, em que fez tipo uma luz na minha cabeça e pensei: espera aí, Tiago, tu tens 24 anos e estás agarrado num comprimido. Alguma coisa se passa. E foi a primeira vez que me bateu. E eu pensei, não, isto não pode continuar assim. E decidi, tipo, não. Eu não vou mais tomar isto e vou deixar. E a verdade é que os efeitos do comprimido duraram bastante tempo, porque aquilo foi uma dose, cavalar durante aqueles 10 dias, aqueles 2 comprimidos, aquilo era muito forte e eu aguentei bem durante bastante tempo. Bem, sem tonturas, atenção. Mas estava sempre constantemente. Ou seja, o problema aqui era, eu estava sempre a pensar na ansiedade, em ter a ansiedade. Ou seja, a minha mente não ia para o outro lado. Entretanto, eu acabo por, continuo a fazer a minha vida. E no final desse ano, num projeto que fiz, uma série também para a RTP, eu voltou-me a dar um ataque de pânico. Mas um ataque de pânico, e foi a primeira vez que me deu um ataque de pânico mesmo muito forte, em que eu estava na fila para o almoço, o corpo paralisou completamente. Eu tinha o coração a mil, não é? Tinha a cabeça cheia de tonturas, eu achava que ia desmaiar a qualquer momento, tinha o coração completamente a mil. E o corpo completamente imobilizado. Pedi às pessoas para me ajudarem, levaram-me para um banco, ajudaram-me a sentar, encostei a cabeça para trás e deixei ficar ali até passar. E no final desse dia eu decidi, não, eu tenho que ir ao hospital e tenho que ir ver isso, mais uma vez. E mais uma vez eu fui ao hospital e fiz uma data de exames, expliquei o que é que aconteceu, mas eu aqui tentei fazer uma coisa porque estava com medo que simplesmente me dissessem: olha, pronto, isto é cansaço, vá para casa descansar. Então o que é que eu disse? Eu disse que tinha sofrido os sintomas que sofri, mas tinha dito que tinha desmaiado, para tentarem fazer alguma coisa mais. E aí a senhora mudou e disse: ok, então vamos fazer um TAC, vamos fazer um eletrocardiograma, um ecocardiograma, um raio-x ao tórax, etc. E fizeram-me uma data de coisas e meteram-me a soro. Pronto, aquelas coisas normais, não é? Realmente, como perceberam com esses exames que eu não tinha nada, internaram-me no São Francisco Xavier durante 4 dias, onde eu fui super bem tratado. Pronto, e obviamente, ou seja, passados os 4 dias, a doutora tinha feito todos os exames, não havia nada que dissesse o contrário, mandou-me para casa. Mandou-me para casa e foi aí que realmente me bateu e que eu percebi: espera aí, olha,
isto se calhar é da tua cabeça e não é do teu corpo. Porque eu achava sempre, lá está, eu já disse isto, eu achava sempre que isto era outra coisa qualquer que não a ansiedade. E foi aí que eu decidi, olha, vou marcar uma consulta para um psicólogo. E fui ao psicólogo. Pronto, e que mudou a minha vida, ajudou-me bastante na minha mudança de comportamentos, ou seja, na minha maneira de encarar que isto realmente é ansiedade, a maneira de como lidar com a ansiedade, os mecanismos que eu arranjei para conseguir lidar com isto diariamente, foi muito dado pela psicóloga. E basicamente perceber uma coisa que é, isto tem muito a ver com o nosso background, com a nossa personalidade, a nossa maneira de ser, a maneira como nós olhamos para as coisas, a maneira como nós olhamos para as pessoas e a maneira como nós muitas vezes julgamos as pessoas e não nos julgamos a nós próprios. Ou seja, isto tem muito a ver com as camadas que foram moldando a nossa personalidade, e foi o que eu fui percebendo, fui percebendo isso comigo. E uma das coisas que me fez mudar muito e crescer muito e realmente perceber a minha ansiedade foi arranjar algum escape criativo. Ou seja, eu gosto muito da minha profissão. E acho que pronto, é normal. As pessoas têm que ter a sua profissão porque as pessoas têm que pagar as contas, não é? Life sucks, é assim. Eu gosto muito do que faço, mas sentia que não estava criativamente, não tinha alguma coisa que me preenchesse. E então eu sempre gostei muito de música, sempre fui um amante de música e sempre adorei concertos. E lá está, durante estes 2 anos e meio de tortura, desde que isto começou até esse momento, eu privei-me de fazer as coisas que eu gostava, privei-me de ir a concertos, privei-me de ir a festivais, alguns festivais, outros não. Festivais mais pequenos eu até ia, mais controlados, mas por exemplo, festivais grandes como o Alive, como o Superboc, pronto, assim, festivais grandes. Eu acabei por me privar um pouco porque eu sofria bastante, ou seja, e mesmo assim havia festivais em que eu dizia, não pá, eu vou porque eu quero mesmo ver os concertos e ia, mas sofria sempre. Eu lembro perfeitamente de entrar no Alive durante esses 2 anos, ou melhor, durante um ano em que fui, exatamente, acho que foi em 2016, acho que foi 2016. Pá, eu assim que entrei no Alive, eu estava cheio de medo a entrar no Alive, e assim que entrei no Alive e comecei a caminhar ali das comidas até ao palco secundário, com aquela multidão toda de gente, eu deu-me logo um ataque de pânico e e decidi, pronto, olha, eu não me vou embora, já paguei o bilhete, vou ficar aqui, mas fiquei a um canto. E só me movimentava assim que as massas iam, e ficava sempre cá atrás. As pessoas iam lá para. Estava com amigos, a malta ia lá para o meio, curtir e não sei o quê. Eu ficava sempre cá atrás, porque eu tinha que ter sempre um ponto de saída, um ponto de fuga, em que se eu tivesse que sair, eu ia. E eu geria a minha vida sempre assim. Ou seja, eu para qualquer sítio onde ia, eu tinha que ficar sempre num ponto em que se me acontecesse alguma coisa, eu tinha que sair rapidamente dali. E tudo o que eu fazia na minha vida era sempre assim, moldava-me assim, nas coisas que fazia. Pronto, entretanto, perdi-me aqui um bocadinho, mas realmente percebi que precisava de fazer alguma coisa criativamente. E então decidi criar um site sobre música, em que fazia reviews de concertos e pronto, e falava um pouco sobre música, e obriguei-me a ir a concertos, ou seja, mas aí já ia com aquela obrigação de, eu como pedi às promotoras dos concertos, pedi o bilhete, não é? Ou seja, sentia-me na obrigação de não falhar, de fazer um bom trabalho, e então isso mudou a minha vida, porque eu obriguei-me a enfrentar a ansiedade, obriguei-me a ir, e atenção, e no início gostou-me imenso porque acabei por ter imensos ataques de pânico durante os concertos, mas já conseguia controlar, porque já tinha mecanismos para controlar, ou seja, com a respiração. A única coisa que eu posso dizer que o meu truque, o truque que eu encontrei para
acabar com um ataque de pânico muito rapidamente é respirar pelo nariz, só. É, porque eu acredito que o problema das pessoas é não saberem respirar. Eu acho que não respiro bem. Acho que tenho uma falha gigante na maneira como respiro, mas sempre que tenho um ataque de pânico ou que me dá um ataque de pânico, respirava pelo nariz e esperava que passasse. E naturalmente ele passa em segundos, ok? Pelo menos comigo, atenção, comigo funcionou. Experimentem se quiserem, se tiverem um ataque de pânico e respirarem pelo nariz, experimentem se funcionar com vocês. Ótimo. Pronto, se não funcionar, tentem outras alternativas. De certeza absoluta que vão encontrar outras alternativas que também vão funcionar. Mas aqui o importante que eu percebi na minha vida foi, sem dúvida alguma, assumir e perceber que tenho ansiedade, que vivo com a ansiedade, não é? Ou seja, que a ansiedade faz parte da minha vida, mas aprendi a controlá-la. Hoje em dia tenho o meu trabalho, faço a minha vida, já não me privo, atenção, das coisas. Às vezes é normal, às vezes quando são situações em que eu não conheço, ainda vou um pouco a medo, mas obrigo-me pelo menos a tentar, porque eu acho que é importante a gente tentar. Nem todos os dias são bons, nem todos os dias são sorridentes, mas eu obrigo-me a sorrir e eu obrigo-me a encarar o problema e a batê-lo de frente e perceber que, se por acaso eu não conseguir estar até ao fim, às vezes penso nisto. Imaginemos o seguinte: ir fazer, por exemplo, ir a uma conferência ou ir a um sítio qualquer que é desconhecido. Se eu não estiver lá até ao fim, eu ao menos tentei. E o tentar é muito importante, porque aos poucos nós vamos criando este mecanismo de defesa e de combate, ou melhor, defesa e combate, porque estamos a combater a nossa ansiedade, estamos a combater a nós próprios, estamos a quebrar uma barreira. E foi isto que eu tive que fazer para mim próprio e que funcionou. Tentem e que funcione da mesma maneira. Eu não queria alongar muito mais. Desculpem um pouco às vezes a minha dicção, porque eu ainda sou novo nisto, é a primeira vez que estou a fazer isto, ainda como aqui um bocado as palavras e ando para a frente e para trás, mas o que eu quero dizer aqui, o que realmente mudou a minha vida e que me fez olhar para a vida de maneira diferente e aprender a viver com a ansiedade foi de facto a ajuda psicológica, que é importante a gente reconhecer que precisa de ajuda e, sobretudo, criarmos alguma coisa que a gente realmente queira fazer e que nos dê prazer a fazer, em que a gente não pense que estamos a perder tempo. E eu acho que isso é muito importante. Ou melhor, é muito importante, não, é o mais importante, porque a gente tem que trabalhar, temos que pagar as contas, é verdade, life sucks, mas se nós realmente não encontrarmos um hobby ou um escape na nossa vida rotineira ou não rotineira, porque no meu caso eu sou um freelancer, portanto eu não trabalho todos os dias, o que me dá imenso tempo para pensar. E isso muitas vezes é mau, porque penso demais e então tenho que ocupar a minha mente com outras coisas que não pensar em merda. E então decidi fazer isso e pronto. E neste momento estou a tentar desenvolver outros projetos, este inclusive, para ocupar a minha mente e fazer alguma coisa que realmente me dê prazer fazer. Pronto, e é isto que eu digo, e esta mensagem que eu passo. Espero que tenham gostado. Volto a dizer mais uma vez, eu não sou nenhum perito, simplesmente sou um rapaz que vive com ansiedade, que aprendeu a controlar a sua ansiedade e vive a sua vida calmamente e tranquilamente, às vezes um pouco mais agitada, outras vezes não, mas pronto, a vida é assim, mas que aprendeu a lidar com o seu problema e aprendeu a olhar para o seu problema de frente, pronto, como quiserem ver, desculpem, eu já me estou aqui a comer e a alargar. Pronto, é isto. Procurem-me no Instagram, está por ThatBeterrabaman.
ou mandem-me e-mail para Tiago Galvão, sem o til, 10@hotmail.com. Eu acho que sou a última pessoa do universo que ainda tem Hotmail, mas pronto, é assim. Foi um mail que eu criei ao 7º ano e estou feliz com isso. Eu gostava que, se quiserem, mandarem as vossas histórias de ansiedade, como é que vocês vivem com a ansiedade, ou como é que vocês superaram a ansiedade, para podermos partilhar aqui, para criarmos aqui uma comunidade e estarmos todos em contacto. E pronto, é isso. Até ao próximo episódio. Beijinhos e abraços.